boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no programa Conhecimento e Piedade. Paola, boa tarde. Boa tarde, pastor. Seguimos aí falando sobre o tema de sofrimento, né? Um tema importante, relevante para o nosso tempo, não só para o nosso tempo, a gente fala para o nosso tempo, mas depois da queda, o sofrimento sempre esteve presente na vida do homem, né? Ora com pessoas expressando maior intensidade, horas menos, mas sempre esteve presente ali. É que tem se tornado cada vez mais propício por conta dessa cultura que prega essa fuga do sofrimento, né? Essa cultura hedonista. Então, acho que cada vez mais necessário a gente falar sobre isso biblicamente, né? De como a Bíblia fala sobre isso. Exatamente. E há pessoas sofrendo, né? Há pessoas em sofrimento que precisam de respostas bíblicas para elas. E na semana passada, você lembra do tema da semana passada? Lembro do tema da semana passada. A gente falando sobre exatamente o que Deus fala sobre o sofrimento e especialmente que todo mundo vai sofrer, Todo né? mundo vai sofrer. Todo mundo sofre, não tem como a gente fugir. Mas o bom, só recapitulando um pouquinho na semana passada, só para a gente entrar aqui, talvez quem não nos acompanhou na semana passada vai entender um pouquinho. Ainda bem que o sofrimento ele é proposital, né? Quer dizer, eu não sofro por nada, né? Exatamente. Acho que seria pior, né? O sofrimento já é ruim, né? A gente, por si só, ninguém quer passar por isso, né? Mas se a gente não entendesse que tem um propósito, né? Que Deus está no controle, ia ser mais complicado, né? E acho que a ideia do programa passado foi a gente lembrar disso, a gente lembrar que Deus tem um propósito no sofrimento e é um propósito pedagógico, a gente precisa se lembrar disso. E o sofrimento também, né, que nós falamos na semana passada, ele é uma graça de Deus, né? Paulo fala a respeito disso, nós falamos um pouco sobre essa questão de que Deus nos deu não só a bênção, né, a graça de crer em Jesus, mas de padecer com Ele e por Ele. Né? E aí há glória no sofrimento quando nós sofremos exatamente por causa da nossa fé, por causa dos princípios. E aí o texto que nós usamos, que foi de Pedro, até fala sobre a consciência, né? Nós sofremos porque temos uma consciência e bíblica, né? Queremos seguir ali essa consciência bíblica. E hoje nós vamos continuar falando desse sofrimento com um estudo de caso, Paola. Muito bom. Muita gente pede, né, que assiste, que acompanha os programas de aconselhamento, que pedem ajuda para aconselhar, elas pedem estudo de caso, né? Porque acho que na hora que a gente começa, não, vou ajudar alguém que enfrenta uma situação difícil, né, e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, as pessoas sempre ficam na dúvida de que passo dar, o que falar, o que dizer. E o estudo de caso é muito bom para a gente poder pensar nos passos que a gente pode dar. Sim, e o estudo de caso, ele traz a realidade para você, de você lidar com o seu sofrimento, mas também de você poder ajudar outras pessoas. Né? Então, é trazer um estudo real, né? Nós pegamos de um livro que é Aconselhamento de Casos Difíceis, do Heath Lambert, e ele fala sobre casos reais, né? Casos que ele atendeu, que ele teve conhecimento, passou pelo processo, e nós queremos trazê-los aqui para que você também possa, de alguma forma, ser tanto treinado quanto edificado, quanto também ter, talvez, uma resposta por uma abordagem mais prática na vida. Então, os nossos programas estão exatamente com esse formato, né? Nós fazemos algumas exposições, né? O de sofrimento foi menos por causa de outras questões que aconteceram na grade, né? Na questão do roteiro e do andamento aí. Então, nós teremos o passado e esse que é exatamente para encerrarmos com o estudo de caso. Então, todo final, né, de tema, seja qualquer um deles que falarmos aqui, vai ser encerrado com o estudo de caso. Sim, muito bom. Vai ser bem interessante, bem importante a gente pensar de forma prática, né? Em como agir de forma prática. Podemos ver o caso? Vamos ver o caso, e o caso está assim, muito confrontador, né? Mas também... É um caso difícil. Um caso difícil. Mas real, né? Mas real. As coisas que acontecem todos os dias. Então, vamos ver. E também uma coisa interessante, Paulo, perdão, você que está nos assistindo, você pode participar no chat, inclusive dando as suas considerações com relação a este caso. Como que você abordaria, como que você lidaria, quais são os passos que você tomaria aí para ajudar pessoas assim, ao mesmo tempo que você pode também receber ajuda. Então, vamos ver o caso de aconselhamento bíblico nesse momento e convido você a fazer essa reflexão conosco. Clark e Sarah foram namoradinhos no ensino médio e se casaram no meio do curso da faculdade. Originais da Nova Inglaterra, eles haviam se mudado para a área onde Clark poderia aceitar um trabalho como técnico de computação em uma grande firma da nossa cidade. Sarah
encontrou um trabalho como recepcionista em um escritório de advocacia. Eles estavam casados há 7 anos e pareciam amar a sua vida juntos. Clark tinha estudado tecnologia da informação na faculdade e gostava de aplicar em sua companhia o que aprendera. Já o cargo de Sarah era apenas um trabalho, mas gostava que fosse assim. Ela amava poder deixar o trabalho no escritório e focar exclusivamente em seu casamento e em sua casa, não precisando assim ficar focado no relógio. Juntos, eles tinham renda confortável e uma vida feliz. Clark e Sarah eram cristãos profundamente comprometidos. Cada um deles tinha vindo à fé a Cristo quando cursavam o ensino médio e desde então vinham caminhando fielmente com Jesus. Frustrados com a mudança de sua antiga igreja em direção ao liberalismo, visitaram a igreja onde eu servira como pastor, pouco tempo depois da minha chegada, Ficaram entusiasmados com o nosso comprometimento à pregação expositiva e rapidamente pularam para dentro da vida da nossa igreja. Raramente perdiam um culto, serviam em vários ministérios e demonstravam um evidente amor por Cristo. Clark e Sarah também eram profundamente apaixonados um pelo outro e estavam fortemente comprometidos em ter um casamento saudável e crescente. Eram dedicados aos princípios relacionados à estrutura do casamento, serviam um ao outro e resolviam conflitos de forma que honrava a Cristo. Fora esses valores fundamentais, também tinham liga. Gostavam das mesmas atividades, mantinham a mesma agenda e valorizavam as mesmas prioridades financeiras. O relacionamento deles era tão forte e exemplar que eu regularmente os apontavam como um modelo de casamento em nossa igreja. Eu estava ciente de apenas um problema. Ambos queriam desesperadamente ter filhos e tinham tido um pouco de dificuldade para engravidar. Eles nunca haviam usado qualquer controle de natalidade, mas confiavam que Deus os daria filhos no seu tempo. Não estavam tentando gerar filhos, mas nenhum dos dois teria ficado desapontado se Sarah tivesse engravidado no primeiro ano de casamento. No entanto, após 5 anos, o não tentar passou a ser tentar muito. Seus exaustivos esforços em ter filhos cresceu a partir da preocupação compartilhada de que talvez a concepção não seria possível. Contudo, após fazer um uso de Clomid, Sarah engravidou. De fato, apenas 2 semanas antes do telefonema de Clark, Sarah dera à luz a uma linda filha chamada Zoe. Clark e Sarah estavam extasiados. Eles foram inundados de alegria por causa da graça de Deus. Ficaram cheios de gratidão por terem tido uma gestação saudável e terem ganhado uma linda filha. Eu os visitei no hospital e também passei na casa deles logo após terem recebido alta. Tudo parecia bem. Agora, enquanto estava sentado em meu escritório, na espera do casal chegar, não era capaz de imaginar o que poderia estar errado. Assim que Clark e Sarah entraram, ficou claro que algo estava muito errado. Sarah parecia outra pessoa. Seu rosto estava inchado, seus olhos estavam injetados e ela parecia absolutamente exausta. Clark estava segurando sua mão e tinha um olhar assustado. Notei que Zoe não estava com eles. Eles explicaram que haviam deixado a neném com uma amiga, pois tinham algo sério que queriam discutir. Baseado na aparência dos dois, meu primeiro instinto foi um profundo medo de que Clark pudesse ter cometido adultério. Após orarmos juntos, eu perguntei o que estava errado. Sarah disse que essas primeiras semanas com Zoe tinham sido muito difíceis, porém, não conseguiu terminar. Ela começou a soluçar. Clark
retomou de onde ela parara e descreveu um penoso suplício com Zoe. Assim como todos os recém-nascidos, Zoe chorava frequentemente, precisava de atenção constante e mantinha uma rotina de sono singularmente inconveniente. Na maior parte do tempo, Sara estava completamente incerta sobre o que fazer com Zoe quando esta chorava. Ela tentara dar de mamar ou balançá-la na cadeira de balanço, mas o choro raramente parava. Colocar Zoe para dormir resultava em mais choro ainda. Eles consultaram um pediatra, o qual assegurou-lhes de que Zoe era apenas um bebê normal e as coisas melhorariam com o tempo, mas não melhoraram. Sara não dormira mais do que 2 horas por noite nas últimas 3 semanas. Ela estava exausta, estressada, triste e irada. Ela explicou em meio às lágrimas que, na verdade, começou a ficar ressentida com seu bebê. Ela não sentia nenhuma conexão com Zoe e vinha ansiando para que a sua vida voltasse ao que era antes de Zoe nascer. Sentia falta do ritmo normal de trabalho e das noites tranquilas com Clark. Ela supusera que ser mãe seria algo divertido e que viria naturalmente. Não foi assim. Agora estava preocupada com a possibilidade de ser uma mãe ruim. Novamente, Sara começou a soluçar. Clark disse que Sara alternava entre extremos de ira e de tristeza. Ele nunca a vira neste estado. Então, Clark e Sara começaram a descrever uma situação séria. Sara estivera pensando em matar Zoe. Em uma ocasião, Zoe tinha estado num choro contínuo. Após um longo período, Sara passou do ponto da frustração. Sem saber o que fazer, ela começou a pensar em atirar Zoe contra a parede o mais forte possível, só para que aquilo ficasse quieto por alguns minutos. Outra vez, tarde da noite, Zoe estava chorando em seu berço. Sara tentou de tudo para fazer com que ela se calasse, mas Zoe não dormia. Após ficar um bom tempo encarando o berço, Sara começou a fantasiar novamente sobre atirar Zoe contra a parede. Finalmente, na tarde em que Clark me ligou, Zoe tinha estado chorando enquanto Sara começava a preparar o jantar. Ao segurar uma faca, Sara começou a planejar um cenário em que pegava Zoe, jogava-a contra o chão e cortava seus próprios pulsos. Nesse ponto, Sara percebeu que precisava de ajuda. Ela pegou o telefone e ligou para Clark. Ele saiu imediatamente do escritório e Sara lhe contou tudo. Foi aí que Clark me ligou. Sara descreveu um lado sombrio de sua personalidade, o qual ela não via há um bom tempo. Quando criança, teve um relacionamento difícil com sua mãe. Elas nunca foram próximas. Sua mãe abusava do uso de álcool e tinha um temperamento terrível. Sara observava os acessos de ira de sua mãe enquanto ela gritava e atirava qualquer coisa que estivesse por perto. Conforme ela ia crescendo, Sara começou a imitar sua mãe. Sua vida foi marcada por severas brigas, as quais frequentemente resultavam em gritos e coisas sendo atiradas para todo lado. Esses incidentes diminuíram quando Sara foi convertida e sumiram completamente quando ela casou-se com Clark. É tão fácil ser esposa dele que não há motivo para agir dessa forma, explicou. Mas agora estou confusa. Pensei que tivesse colocado para trás esse lado sombrio da minha personalidade. Clark demonstrava uma ternura óbvia para com Sara, o que eu já observara em inúmeras ocasiões. Até mesmo em nosso encontro, ele confessou seu amor por ela diversas vezes e manteve uma mão ao redor de seu ombro e a outra em seu colo o tempo inteiro. Clark, obviamente, amava sua esposa. Entretanto, estava um pouco chateado com as explosões de ira que Sara tinha direcionado a ele nos últimos dias. Ela nunca o tratara daquela forma e ele não estava gostando disso.
Clark estava assustado. Ele tinha visto relatos devastadores de mulheres que matavam seus filhos pequenos e estava desesperado para impedir que isso acontecesse em sua própria família. Sarah estava apavorada. Apesar de não sentir uma forte ligação com sua filha, ela não desejava fazer-lhe mal. Agora estava legitimamente preocupada de que pudesse machucá-la. Ela amava seu marido, porém, sabia que a sua ira estava danificando seu casamento. Sarah olhou para mim e me perguntou: o que está acontecendo? O que há de errado comigo? O que nós podemos fazer? Caso difícil mesmo, né, pastor? Demais, assim, é um caso assim, que nos remete a tanta coisas, né? Não só ao sofrimento, mas a uma série de perguntas, de questões e de envolvimento ali que são pesados, né? Assim, ao ouvir, imagina a gente, eu e você, diante de um caso como esse, né? Então, qual é a resposta que você daria e como que você lidaria com um caso assim? Isso realmente é pesado. Sim, a gente vai ouvindo a história e vendo como, de fato, nós somos complexos, né? Quantas coisas foram surgindo na vida ali de Sarah, na conversa, em relação aos problemas dela, que foram aparecer depois da crise, né? Até que a gente comentou semana passada, né? Como o sofrimento revela, de fato, o nosso coração, né? Até o que foi colocado ali foram condições tranquilas que escondiam o coração de Sarah e, numa crise, o coração dela acaba sendo exposto, né? E aí a questão agora é como que a gente pode ajudá-la, né? Exatamente. E esse ponto da gente conhecer a condição do aconselhado, conhecer a necessidade dele é muito importante. Uma coisa que me veio muito à mente, que é complicado na depressão pós-parto, é esses mitos em relação à maternidade de que é tudo perfeito, né? Que você vai nascer o bebê e você vai se apaixonar e acho que vem, além de tudo dessas questões, vem uma culpa muito grande, né, na mente da mãe, né, que passa por isso. Eu acho que assim, como você colocou, entender a condição do seu aconselhado é muito importante. Por quê? Se nós não entendemos isso, a gente pode até criar um julgamento equivocado sobre ou aquela situação ou aquela pessoa, né? Então, sei lá, para a gente que está ouvindo isso e para você também que esteja ouvindo, talvez o que mais soa, o que mais ressoa ao seu ouvido é uma mãe com uma vontade de matar o seu filho. Então, às vezes, a gente vai por esse caminho simplesmente para tentar... Que isso? Como que uma mãe... Que absurdo, né? Agora, a grande questão, né? Eu acho que entender a condição. Qual que é a condição dessa aconselhada, né? Da Sarah? É a condição de todos nós. Quer dizer, eu sou pai, tenho 2 filhos... Você também deve ter filho, mas em um momento da nossa vida, né, choro ali no início, você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? É claro que não na intensidade, talvez com consequências como nós temos esse caso aqui, mas entender a condição, né, tanto a condição geral que nós falamos do sofrimento, quer dizer, que ele afeta a qualquer pessoa. Do mundo caído, né? Mundo caído, quer dizer, um homem, uma mulher, um jovem, adolescente, uma criança daqui do Brasil, de outro lugar. Então essa é a condição geral, né? Sim, se a gente parte do princípio, olhando para o aconselhado, tipo, nossa, eu jamais faria isso, o que acontece com essa mulher, a gente já perde muito dessa conexão, né, de você se colocar no lugar do outro para poder entender de fato o que está acontecendo. A gente tem que entender que somos todos caídos, né, e ela está passando por uma situação difícil e particular, e a gente precisa entender o que de fato está acontecendo. E também existe o sofrimento ali, né, que é o nosso tema que eu decidi, né, nós decidimos pegar o sofrimento num contexto de depressão pós-parto, porque existem elementos ali que trazem a ideia de um sofrimento, né? Sim. Agora, o que a gente vai conversar aqui, até que ponto esse sofrimento, até mesmo que ela passou com a sua experiência com a mãe, que não é determinante, mas dentro daquilo que o Jeremy Pierre diz que é a influência que o coração recebe no decorrer da vida, né? Quer dizer, não é determinante, mas ajuda em processos de escolha. Sim. Então, o quanto que isso também é legítimo ou não, né? Como que nós podemos direcionar esse sofrimento, né? Porque as pessoas que estão lidando, seja com os seus pecados ou seja com problemas da vida, elas lidam com sofrimento e entender e direcionar o sofrimento dessas pessoas à palavra de Deus, ao caráter de Deus é muito importante. Então, ainda que alguém sofra
porque cometeu um pecado, mas alguém sofra por consequência do pecado de uma outra pessoa, existe a experiência do homem, existe a experiência do ser humano com o sofrimento. Então, trazer o consolo e a resposta do Senhor para essa realidade é muito importante. Então, entender a condição, por que está sofrendo, qual é a causa desse sofrimento. Né? Então, nós podemos legitimá-lo ou não nesse sentido, mas isso não elimina a realidade que aquela pessoa está experimentando o sofrimento em algum nível, né? Não minimizar como se fosse, poxa, só porque a criança chora, o meu também chorou, da vizinha também chorava muito, ou o fulano tem um caso pior. A gente não pode jamais fazer isso, porque o sofrimento e a forma como a gente encara as dores, elas são particulares. A gente precisa, caminhando com a pessoa, né, fazer com que, assim como o senhor falou, fazer com que ela enxergue a situação da perspectiva de Deus. Né? Então, esse primeiro passo, né, de olhar para a pessoa e se compadecer e de se colocar no lugar dela é essencial. E dentro de um plano de aconselhamento bíblico que nós usamos, né, nós basicamente começamos ali dentro de um quadro que chamamos de envolvimento, entender a condição da pessoa, você se envolver com a pessoa, você entender o porquê, você fazer perguntas chaves que você possa, então, chegar àquele coração. Mas aí devemos continuar, Paula. Sim. A gente precisa dar os próximos passos. Exatamente. Então, ok, eu entendo a condição, eu vejo a dor daquela pessoa, eu tento compreender o contexto e depois nós vamos para um segundo passo. Sim. Que é exatamente ajudar o aconselhado a encarar o sofrimento de uma forma honesta. Exato. Acho que uma das questões que a gente enfrenta também é a negação, né? Negar que a gente está sofrendo, negar que... olhar para nós mesmos e achar que a gente está exagerando, fugir, né? Até mesmo, acho que para ela não deve ter sido nada fácil confessar esses pensamentos sobre a própria filha, né? Então, assim como os salmistas faziam, né? Clamar a Deus e falar, tô sofrendo, tô chorando, Deus tira essa dor. Encarar isso com honestidade é um primeiro passo, assim, de fato, muito importante, né? Porque enquanto você nega, você definha, né? E dar esse ambiente, né, para essa confissão é importante, né? Exato. Porque imagina a dor, né, olhando para esse caso especificamente, de chegar e dizer assim, olha, eu tenho pensamentos relacionados, né? Agora, uma pergunta interessante também com relação a isso será que realmente depois o caso se estende no livro, né? Eu quero até pedir para a produção colocar o livro aqui na imagem para que nós possamos ver na tela. Esse livro, que é do Stuart Scott, do Heath Lambert, né, com também a ajuda de John MacArthur, ele fala também sobre a questão de como os casos terminaram, né? Então nós estamos colocando aqui uma reflexão, mas eles mostram, você pode adquirir o caso depois, ou adquirir o livro, na verdade, depois, para poder fazer essa reflexão também. Mas é interessante que, aparentemente, ela não estava com vontade, né, efetivamente, de matar a sua filha, mas ela queria diminuir o seu sofrimento. Exato. Ela criou-se uma expectativa. Então, a grande ideia aqui é permitir e encorajar essa pessoa a falar com sinceridade espiritual, né, sobre a própria questão. Olha o livro aí. Para que você possa comprar, adquirir, inclusive na Editora Hebron, nós temos esse livro. Você pode acessar o site da Editora Hebron e procurar o livro ali, que é Aconselhando os Casos Difíceis. E é interessante que, nesse processo todo, trazer um ambiente de honestidade é importante. Nós temos Salmos, por exemplo, 6, 3 ao 7, que diz assim, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Quer dizer, você vê uma expressão, como você mesmo colocou, uma expressão completa, inteira, verdadeira, íntegra, de um coração que está sofrendo. Sim. De um coração que está verdadeiramente sofrendo diante de uma situação que está vivendo ali, né? Então, encorajar essa pessoa a ter sinceridade com relação ao seu sofrimento é importante. Exato. E você deixar ela segura, né, nesse ambiente de que ela pode falar e que não vai ser julgada. Conversando até com algumas pessoas aqui, outro dia alguém me falou, né, eu não procuro aconselhamento porque é como se nós fôssemos perfeitos, assim, o conselheiro é tão certinho, o pastor Tiago é tão certinho, eu vou falar as coisas, ele vai olhar para mim, ele não vai acreditar que eu penso isso. Eu falei, gente... Pastor, né? Esse é um ponto importante na vida do conselheiro, né? Quebrar essa barreira, né? E deixar que a pessoa tenha liberdade e tranquilidade para poder se abrir e confiando na confiabilidade
do ambiente, né, Sim. do aconselhamento. E também pensando um pouco nessa ideia de ser real ou de, né, ajudar o aconselhado a encarar o sofrimento, ao mesmo tempo que nós o encorajamos a falar sobre o seu sofrimento, nós também o encorajamos a olhar para o Senhor, porque no Senhor ele pode encontrar descanso para o seu coração. Mas será que até uma mãe que tem sentimentos como esse que nós vimos aqui, é claro, no Senhor há perdão, né? Em 1 João 9 diz sobre o fato de confessarmos os nossos pecados porque Ele é fiel e justo. Então o Senhor conhece o nosso coração. Então o fato dessa pessoa não expor não significa que Deus não tenha o conhecimento do seu coração. Nós não temos, obviamente, né? E talvez até uma confusão no coração daquela pessoa que vai compartilhar. Mas quando ela expressa isso, há, né, o consolo do Senhor tanto para a sua dor quanto talvez para a sua vergonha com relação a confessar situações como essas daqui que nós estamos estudando. Então, é importante levá-la ao conforto que somente no Senhor pode ser encontrado. Sim, muitas vezes durante o sofrimento a gente pensa que Deus está longe, né? Que Deus não está participando daquilo. Ou o que eu fiz para Deus se afastar de mim, né? E, na verdade, a gente lembrar que Deus está com a pessoa, está junto nesse processo, é muito importante, né? É animador, na verdade. É o primeiro passo para a esperança, né? Para a pessoa poder entender que Deus está ali. Está doendo, mas Deus está ali. E aí é um caminho pro progresso, né? Para o crescimento. Sim. E continuamos aqui. Então, entendemos a condição da pessoa, nós a levamos a confessar sinceramente ou a encarar o seu sofrimento, né, num ambiente seguro, num ambiente onde ela pode encontrar conforto no Senhor, mas temos que continuar, né, Paula? Sim, não podemos sim. parar o processo por aí. Sim. Daí, o segundo passo, né? É o terceiro, né? Já a gente está no terceiro. É ajudar os aconselhados a desenvolver uma cosmovisão bíblica para ver as provações. Né? Acho que a cosmovisão é aquilo que dirige a nossa vida, né? O caminho que a gente, aquilo que faz, que controla os nossos pensamentos, né? Para a direção que vai os nossos pensamentos, os nossos valores, né? Os nossos princípios. E a gente precisa olhar para o sofrimento a partir de uma cosmovisão bíblica, né? E usar a Bíblia para pensar e para tomar decisões e para agir. E o conselheiro está nesse papel, né? De ajudar a pessoa a enxergar dessa forma. E é interessante que perguntas podem surgir, né? A gente tem um histórico ali de quase que um casal, né? O Clark e a Sarah, um casal perfeito, né? Sim. Casam de forma correta. Tem, né? Imagina você ter um casal desse, na sua... Inclusive o conselheiro, né? Que é o pastor que descreve o caso no livro, Aconselhamento de Casos Difíceis, ele fala que eles eram um padrão, eles eram ali o exemplo para outros casais e que ele usava constantemente aquele casal como um modelo para outros. Então, você tem ali um ambiente e talvez a pergunta é: por que, Senhor, me permitir viver assim, eu dando os passos corretamente? Por que me colocar numa situação como essa, nessa realidade? Ou até por que eu estou vivendo isso dentro de uma condição perfeita de casamento, ou pelo menos, né, perfeita entre aspas, né? Sim. De casamento, de estruturação, de desejo, né, de ter filhos, trabalho, tudo orgânico, tudo no controle. Sim. Quando a história começa, ali você fica assim, o que vai dar errado? Exatamente. Tá tão perfeito. E aí, eu acho que a ideia, né, principalmente aqui, de trazer uma cosmovisão para o aconselhado, é mostrar para ele, também para nós que lidamos com sofrimentos, né? Sim. É exatamente o fato do que nós falamos no primeiro programa, na ideia de que vivemos num mundo caído e que coisas podem acontecer, inclusive com aqueles que aparentemente são modelos, ou até mesmo com a gente, que estamos caminhando com o Senhor e de repente podemos lidar com uma situação que nos traga sofrimento, que nos traga desconforto, que nos traga desafios. Então, ter uma cosmovisão concreta, né, correta, bíblica da situação é dizer: eu vivo nesse mundo e eu posso viver isso, né? Outra coisa também é com relação à soberania de Deus, né, Paula? Exato. Essa ideia de que a gente pode confiar no caráter dele, de que ele está no controle das situações, às vezes faz com que a pessoa pense: poxa, se Deus é bom, então por quê? Então ela acaba, com essa questão, desacreditando de que Deus participa desse processo. E a gente precisa, sim, acreditar na soberania dele, nas circunstâncias difíceis e no propósito que isso tem. Lembrando, obviamente, de versículos que parecem clássicos, mas que muitas vezes a gente esquece, como tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Mas é verdade, né? Tá na Bíblia, é verdade.
E a gente precisa lembrar as pessoas disso, né? Ou quem está sofrendo disso, né? Do caráter de Deus que não muda. Ele é fiel e ele sabe o que é melhor pra gente. E é interessante quando você fala isso, Paulo, porque eu lembrei, quando a gente fala de sofrimento, de quem a gente lembra? De um dos personagens bíblicos, de Jó. De Jó. Com certeza você também lembra de Jó, e você já vem... E é interessante que a vida de Jó, a gente pode até fazer um paralelo, neste caso, a vida de Jó transparecia uma vida de perfeição. Né? Um homem que intercedia pelos seus filhos, um homem que reunia os seus filhos para banquetes, um homem, um bom marido, né? Era honesto com seus funcionários, exatamente. Era um bom administrador, era ótimo. E de repente ele começa um ciclo, né, na vida dele, permitido pelo próprio Deus, nós temos isso, né? Ele até aquele momento ele não sabia. Sim. Mas é interessante que no fim de todas as coisas, né, ele fala aquela frase que nós gostamos, mas que a gente não quer passar o que está antes, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, ter uma perspectiva correta, quer dizer, uma cosmovisão correta, é mostrar que há coisas serem acertadas na nossa vida e no relacionamento com Deus, né, constantemente, e também, além daquilo que a Paola falou da soberania de Deus, que é importante, trazer também a ideia de encontrar gozo mesmo em meio ao sofrimento. Sim. Porque é interessante que o caso do Clark e da Sarah, e falando, né, especificamente da Sarah, me parece nesse caso que o seu contentamento não estava na pessoa do Senhor, mas estava talvez em situações onde ela criou expectativas de família, de filhos, de situações, não é, Paula? Sim, um padrão, acho que esse padrão perfeito, né, no qual eles vinham vivendo e traz para eles uma carga muito grande de uma expectativa muito grande em relação a todos os aspectos da vida. Pensa, se meu trabalho é perfeito, meu marido é perfeito, meu casamento é perfeito, minha igreja é incrível, eu tenho uma vida comunitária muito boa, o próximo passo é ter filhos, então eu quero uma gestação tranquila, então o próximo passo é ter uma criança, eu quero uma criança perfeita. E assim por diante. E aí, conforme o problema desajusta, como que a gente faz? Né? E aí a nossa confiança acaba ficando nas circunstâncias perfeitas. E Deus não trabalha assim, né? Ele trabalha assim. Lembrando que a gente vive num mundo caído, a gente precisa lembrar que a gente deve continuar confiando no Senhor e amando o Senhor, mesmo que as circunstâncias não estejam de acordo com a nossa vontade, né? E também ajudar, né, tanto a nós que lidamos com sofrimento, quanto aos nossos aconselhados, a entender que eles precisam e eles podem encontrar graça e paz no Senhor. Tem um texto da Palavra de Deus, segundo aos Coríntios 12, 8 e 9, diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, a graça de Deus é disponível para nós. Sim. Em meio ao sofrimento. Disponível até em sofrimentos como nós podemos categorizar aqui, ou dizer nesse sentido, de uma mãe que lida com uma situação como essa, de um marido, né? Quer dizer, há um sofrimento também para o Clark ali nesse sentido, de ter que lidar, né, talvez com essa situação. Então, a graça de Deus, ela é suficiente para que nós lidemos com qualquer situação da nossa vida. Seja uma situação muito mais extrema, ou seja uma situação simples. Exato. Paula, antes de continuarmos aqui, tem alguma participação do chat? Tem alguma colocação, uma pergunta? Tem pessoal falando boa tarde. Boa tarde. Pedindo oração. Ok. A Claudinha Soares, ela colocou assim: tenho dificuldade com a minha mãe, ainda moro na casa dela e estou frustrada comigo. Estou com dificuldades de me levantar. Ok. Como é que é o nome? Cláudia. Cláudia. Acho que no processo aqui, Cláudia, nós podemos também te ajudar dando respostas sobre as expectativas, talvez, né? De relacionamentos, de vivência, de sofrimento. Então, nós vamos caminhando aqui, depois podemos retomar algumas questões com relação a isso também, né? Sim, exatamente. Bom, então nós entendemos a condição, né, do aconselhado, nós mostramos para ele ali nesse sentido no primeiro, né, no segundo passo, na verdade, ajudá-lo a expressar esse sofrimento, mesmo que seja vergonhoso para ele. Depois você ajudá-lo numa perspectiva
de entender que o sofrimento está, né, tem uma cosmovisão bíblica do sofrimento, e aí envolve amadurecer a visão sobre Deus e sobre o sofredor na perspectiva, na identidade com Cristo. Né? Só que aí, Paulo, a gente tem que continuar. Sim. A gente pode parar por aqui. Sim. É só o começo. Exatamente. O quarto passo é ajudar ao aconselhado ou a nós a compreendermos o propósito de Deus para o sofrimento. Sim. Propósito. Acho que é uma das partes mais difíceis, né? A gente enxergar o que Deus está fazendo no nosso coração, no processo do sofrimento. Né? Primeira coisa que a gente quer fazer é fugir. Que aquilo acabe, que o sofrimento cesse o mais rápido possível. E, às vezes, a gente, como a Sara mesmo, né, chegou a pensar em matar a própria filha para que aquele sofrimento acabasse. Né? Então, acho que esse é um primeiro passo que a gente precisa entender, que a gente precisa encarar no processo. Tem um propósito. E Deus está fazendo algo no nosso próprio coração, nesse processo. A gente olha para fora, né? A gente costuma olhar, talvez ela estivesse focada na filha dela, que estava atrapalhando todo aquele processo de vida perfeita, né? E deixado de olhar para o próprio coração. Né? Então, acho que essa dinâmica é bem importante e necessária nesse processo. E é interessante que o sofrimento, ele também cria uma oportunidade para o crescimento pessoal. Né? E se você notou muito bem no estudo de caso, nós temos a ideia de que é relatado pela própria Sara que ela tinha já lidado com a ira anteriormente no relacionamento com a sua mãe. Sim. Então, ela é tirada do ambiente de conflito com a sua mãe, note bem isso, então, e depois, obviamente, da sua ida à igreja, da sua conversão, ela começa a lidar com isso, mas quando ela vai para o casamento com Clark, então isso diminui. Por quê? Ela está fora desse ambiente conflitante. Só que o que acontece? Quando ela começa a lidar, né, com questões de conflito naquele casamento, na verdade com a criação da sua filha agora, ela começa a ter excessos de ira novamente. E o que isso é importante avaliar? É importante entender que nesse momento, Sara tem uma grande oportunidade na sua vida. Qual a oportunidade que esse momento tem dado à sua vida? De lidar verdadeiramente com a questão do seu coração. Então, ela teve uma crise com a sua mãe, aquilo não foi lidado, o ambiente mudou, mas a questão do coração ainda continua ali. Uma coisa muito importante de falar a respeito de Sara, Sara não quer efetivamente tirar a vida da sua filha, como a Paola colocou aqui. Ela quer acabar com o sofrimento que ela está vivendo. Ela quer diminuir o conflito. Ou seja, ela tinha conflito com a mãe, e agora isso acaba trazendo questões para a sua vida, para o seu relacionamento com a filha. E aquela filha tira um ambiente de paz no qual permite que ela fique tranquila. Sim. Que tenha controle sobre as coisas. De repente ela perde esse controle. Aí, obviamente, tem o cansaço, tem N coisas, tem várias coisas ali. Que isso deve ser considerado e, inclusive, criarmos ali meios para ajudar a Sara a lidar com esse seu cansaço, inclusive na própria comunidade, na igreja, como que as irmãs podem ajudar, a família, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, falando especificamente até por causa do nosso tempo aqui, é ajudá-la a entender que ela está num ambiente de oportunidade. E aí você há de considerar comigo que os momentos de sofrimentos também são oportunidades, aonde nós somos colocados e expostos a situações até que nós lidamos no passado, presente, para que Deus também explore e Deus possa nos manifestar realmente o nosso coração, nos dando oportunidades para sermos como a imagem e a semelhança do seu Filho. E, inclusive, né, colocando em nós expectativas corretas ou ajustando as nossas expectativas, né? Eu gosto muito, Paola, do que o Paul Tripp diz quando ele fala que a graça de Deus, ela nos coloca no lugar devido. Não só no sentido de quem nós somos, mas também na esperança do Evangelho. E lidar com esse momento aqui no caso de Sara e também do nosso, é ter uma oportunidade da graça nos colocar, a graça que está atuando em nós constantemente, em nos colocar de uma situação que deve ser colocada, quer dizer, no lugar que devemos estar, a graça que educa, como escreve o apóstolo Paulo. O Paul Tripp tem um termo que ele usa muito assim, nos escritos dele, que é a graça desconfortável, né? É aquela graça que a gente pensa numa situação cristã confortável, né? Igreja perfeita, meu coração alinhado, eu evitando ali o pecado, às vezes sim, às vezes não. E ele fala da graça desconfortável, né? Da gente olhar para o sofrimento
não com numa situação masoquista, né? Não com um olhar assim, eu amo o sofrimento, como até o senhor citou semana passada, mas como essa oportunidade de glorificar a Deus, né? Esse olhar para Deus num processo que ajuda a gente a crescer, entender o que Deus está fazendo comigo e como o meu sofrimento vai glorificar a Ele diante de outras pessoas, diante, né, do meu testemunho, né, como serva. E a gente precisa aprender a olhar dessa forma, né? E não é fácil, por isso que o conselheiro já vai ter um trabalhinho ali, Sim. né? E também a vida, né, o contexto do sofrimento, ele além de nos dar oportunidades de avaliarmos o nosso coração, né, no sentido de que, qual que é a minha motivação? Porque nesse momento, então, Sarah e Clark, eles têm a oportunidade de avaliar qual é o desejo em ter filhos? O que eles gostariam quando eles decidiram realmente em ter filhos, né? Então, Sarah, para lidar com questões do coração, e o próprio casal. E é interessante, Paulo, que também cria um ambiente de confissão de pecados. Quer dizer, Sarah está sofrendo, né? Você assistiu o estudo de caso e tem acompanhado conosco. Sarah está sofrendo, é um sofrimento que devemos lidar, devemos se compadecer. Mas, ao mesmo tempo, Sarah está tendo pensamentos e condições que têm levado a pensar de forma pecaminosa, tanto talvez no seu bem-estar, no seu próprio conforto, também numa questão de acabar com aquele problema, enfim. Então, o sofrimento aqui é importante mostrar nesse contexto que ele cria a oportunidade da confissão. Então, Sarah tem uma grande oportunidade naquele momento de dizer, olha, o que eu estou pensando está errado, né? E é interessante que a dualidade, não a complexidade, mas a forma que ao mesmo tempo que Deus nos traz consolo, mas Ele também nos convida ao arrependimento, Sim. né? Acho que esse é o passo do aconselhamento que é mais difícil, que é a hora que você vai avisar, aonde apontar o pecado, né? Obviamente, considerando tudo isso, a gente passou por tantos passos, né? De empatia, de cuidado, de levar a pessoa para Deus antes de chegar nessa parte, né? Porque às vezes é muito fácil a gente pular todas essas etapas e falar assim, você está pecando nisso. Exatamente. Você está errando nisso, para de chorar. E não, a gente tem que passar por todo esse processo antes para chegar nessa parte que é muito importante, que é o arrependimento. Para essa transformação de fato acontecer, para esse crescimento de fato acontecer, é enxergar o pecado, encarar que no processo de sofrimento, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, tem pecado da minha parte, e ele precisa ser confessado. E eu preciso me arrepender e voltar a um outro caminho, que é o caminho para a gente, de fato, encontrar satisfação, né? Sim. E há pecados, né, que devem... Porque, assim, às vezes a pessoa ela pode pensar o seguinte, olha, mas como é que eu vou falar de pecado para alguém que está sofrendo nessa condição, né? Mas é importante trazer a realidade, e nesse sentido, depois como a Paola diz, de passos que nós damos aqui importante, porque mesmo em meio ao sofrimento, quer dizer, mesmo que a gente não seja pontualmente responsável pelo sofrimento que estamos lidando agora, mas a resposta que nós damos a ele, isso pode se tornar um pecado, né? E também trazer a realidade, né, naquele momento ali porque às vezes ela tem pensado num bem-estar próprio, né? Quer dizer, mas minha filha está chorando, eu não consigo dormir. Quer dizer, nós que temos filhos, sabemos de um processo, muitas vezes, né, e até mesmo qual foi o cuidado correto, a expectativa correta, como nós falamos aqui. E confessar os pecados é muito importante, né? Isso não quer dizer que, pare de sofrer agora, levante e vai viver sua vida. Vai ter que ter um acompanhamento, uma ajuda, né, um enfrentamento correto diante daquela situação. E também um ambiente para avaliar a motivação dela com relação à sua própria filha, né? Porque ela acaba, então, trazendo coisas ali do relacionamento com a sua mãe, segundo o relato do estudo de caso, para que, então, ela não consegue ter uma conexão, né, com Zoe nesse momento, nesse processo, né? Exatamente. E quando ela conseguir, né, nesse processo de aconselhamento for chegar nessa questão, né, do pecado, dela poder confessar e encarar essa realidade, a caminhada para a cura, né, e para a superação tá bem direcionada, né? E uma outra questão dentro do sofrimento é essa oportunidade de a gente poder confiar nos momentos difíceis, né? Parece que é fácil falar, eu confio em Deus quando tudo vai bem, né? E essa é uma oportunidade de a gente poder dizer, nos momentos difíceis, nas circunstâncias adversas,
que ainda assim, como Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, né? A gente pode dizer, eu confio no Senhor. Ele é fiel, ele sabe o que ele está fazendo. É uma oportunidade de glorificar a Deus, de louvar a Deus no meio da situação difícil. O sofrimento nos convida a olhar para o caráter de Deus, né? Exatamente. E é interessante isso, de ao mesmo tempo que você percebe que Deus permite coisas como lidar com o sofrimento, mas ao mesmo tempo o Senhor tem recursos para lidarmos ali com, no caso, um cuidado de uma criança, com as expectativas e tudo mais. Então, é o momento de ser convidado a encontrar descanso no Senhor em meio às nossas aflições. A pergunta é: Deus é suficiente para me ajudar ou para me dar recursos necessários para que eu lide com qualquer situação que eu entenda como um sofrimento na minha vida, seja o cuidado de uma criança recém-nascida, seja o perder o emprego, seja o ter problemas no emprego, problemas na universidade, problemas na igreja, enfim. O Senhor é suficiente para mim, e é interessante que por mais que estudemos qualquer coisa na nossa vida sobre qualquer assunto e nos tornemos tão hábeis em ler livros e entender, a experiência, né, naquele momento do sofrimento é o que vai fazer sentido. Talvez podemos aprender aí como cuidar de recém-nascidos, como cuidar dos nossos filhos, mas é na prática do dia a dia, né, dali do momento, é que nós vamos poder entender Deus é suficiente para me dar forças nesse momento, para que eu possa então tomar atitudes, cuidar. Então é um convite a olhar para o caráter de Deus, porque eu lembro muito de Elias, nós citamos aqui Elias algumas vezes. Elias parece ter um olhar muito para o eu quando ele começa a fugir dos problemas, né? E aí então o seu sofrimento aumenta e ele não consegue, ele perde a perspectiva da soberania de Deus para o cuidado da sua vida. Sim. Então ele começa a ter decisões para acabar com aquele sofrimento, né? Ele foge, é isso que ele faz. É interessante na história dele e que até as reclamações dele mostram um olhar muito voltado para ele mesmo, né? Muito alguém que tinha acabado, né, de vencer vários profetas com tanta fé em Deus. Por conta da perseguição, por conta da mudança das circunstâncias, né? Parece que acabei aqui de vencer vários profetas, morreram, tal, confiei em Deus, veio fogo do céu, aquela coisa toda. E daí, de repente, a circunstância mudou e o coração dele foi revelado. Né? E é muito interessante que é a mesma coisa que acontece com a gente hoje. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo e, de repente, as circunstâncias muda, eu falo, Deus não me ama. Eu vou responder? Só tem eu aqui. Que Deus fala para ele, querido, não é só você. Pensando um pouco sobre Elias, é muito parecido com o caso de Sarah e Clark, né? Você tem um aspecto, uns capítulos de fervor, enfim, de repente você tem uma chave que vira, que fala, mexeu em alguma coisa que estava no meu coração, mas que eu não tinha lidado, né? Eu não me atentei em lidar com isso aqui, né? Exatamente. E aí, quando as coisas se revelam, e aí a gente vê na história de Elias mesmo o cuidado e a paciência de Deus, né? De cuidar e de alimentar e falar, agora levanta e vai trabalhar. Exatamente. Né? E eu acho que esse processo da gente aprender a olhar para a Bíblia e ver como ela se aplica na nossa vida, nas nossas circunstâncias, é um momento enriquecedor. É quando a gente consegue dar esse passo para o crescimento para mais próximo de Deus, né? Que foi o que aconteceu com Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Essa confrontação com Deus, ela é importante. Ela vai começar lá no primeiro ponto, né, que o senhor citou, né, da honestidade, de você encarar o sofrimento com honestidade, que eles fizeram, né? Eles falaram com Deus, falaram, poxa, não tá legal isso aqui, não tô gostando. E Deus respondeu, e aí essa é a questão, né? Como que você se dobra diante da resposta do Senhor para o seu sofrimento, quando ele fala não? Exatamente. Não vou tirar. Né, como Paulo fez, não vou tirar. A minha graça te basta. Minha graça te basta. Eu, conviver com aquela questão da graça. Agora, uma coisa importante também, é claro que ao falarmos desse estudo de caso, nós não queremos objetivamente em que todas as respostas de sofrimento de qualquer pessoa que você ajude ou que você esteja passando por sofrimento seja em uma hora resolvido, né? Sim. Tanto que o livro fala de casos difíceis, né? Agora, qual que é o nosso propósito aqui, principalmente? É mostrar que existe resposta bíblica e acompanhamento e aconselhamento para as pessoas que sofrem, e algumas sofrem de forma muito intensa, e que nesse processo o Senhor não só está preocupado, aliás, o Senhor não está preocupado em arrancar o nosso sofrimento, mas em mostrar para nós que existe propósito para esse sofrimento, e Ele usa esse sofrimento para revelar o nosso coração.
Agora, é interessante também, e existe até uma reclamação com relação a isso em algumas vezes, Paula, é o fato de como que nós lidamos com o sofrimento de outras pessoas, né? Porque Paulo fala que a gente deve chorar com os que choram e dar risada com os que dão risada, sorrir com os que sorriem, né? Sim. E acho que alguns elementos importantes, quando você lida tanto com o sofrimento de outras pessoas e você quer ajudar outras pessoas, é sempre usar as palavras que se encaixem para esse momento, né? Sim. Porque é bem fácil, num caso como esse, nós falarmos assim, não, mas filho é assim mesmo. Aqueles clichês, né? Sim. Mas pare com isso. Imagina uma mãe pensar um negócio desse e tudo mais. Então, sem esse envolvimento, né, que nós falamos, a condição do aconselhado lá do início, nós podemos ser tentados a dar respostas rápidas, vazias, ou fundamentar de uma forma errada. Quer dizer, simplesmente pelo emocionalismo, né? Sim, respostas prontas, né? Respostas E as prontas. pessoas sabem disso, do tipo, você falou toda a situação, a pessoa respondeu algo muito clichê e rápido, e você tem aquela sensação de que a pessoa nem ouviu, né? E a gente precisa tomar esse cuidado, né? De fato, a gente aprender a perceber o momento da pessoa, toda a situação que ela tem enfrentado, que ela está passando, para a gente poder falar o que é apropriado para aquele momento, né? Porque tudo bem, a verdade precisa ser dita, você pode até entender o pecado ali naquele primeiro momento, mas às vezes não é a hora, né, de você falar aquilo. Você precisa caminhar um pouco, né, e preparar a pessoa, dar a esperança antes, às vezes, de você chegar e falar, você está pecando aqui, ó. A situação é muito simples e precisa tomar muito, muito cuidado. Um outro elemento importante também é fornecer proteção apropriada, né? Então, num caso como esse, por exemplo, ou de um sofrimento de agressão, enfim, tá, a que ponto esse pensamento dela de tirar a vida? Quer dizer, efetivamente, nós podemos entender que ela não quer tirar a vida da filha, ela quer acabar com o seu sofrimento. Mas é importante fornecer proteção, quer dizer, investigar isso a um ponto de que você possa, assim, ok, pessoas que estão sofrendo ou que estão sobre, né, severo sofrimento, enfim, aí vem suicídio, enfim, várias outras coisas. Como que eu ajo com relação a isso também? Isso é importante, né? Sim, a questão do suicídio é importante da gente pensar, né? Porque tem se falado muito sobre isso e a gente, às vezes, muitas pessoas ameaçam da boca para fora. Sim, mas a gente não tem como garantir que seja, né? No primeiro momento tem programa sobre isso também, né? Tem programa sobre isso também. No canal da EPP-TV. Do canal da EPP-TV. Como lidar, né? Mas a gente estar ciente, né, de problemas e poder ajudar mulheres, por exemplo, que sofrem agressão, como o senhor disse, se for possível, né? Não divorcia, parece muito prático, né? Mas tomar providências para a proteção daquela pessoa, para poder caminhar com aconselhamento, né? É uma coisa muito importante. E uma coisa que, quando a gente ajuda alguém que está em sofrimento, que é muito importante também, é que às vezes a gente só quer diminuir o sofrimento, né? Sim. E nós não estamos preocupados, porque isso inclusive acontece conosco, né? Quer dizer, nós queremos diminuir o nosso sofrimento, mais do que passar por um processo de entendimento, de cosmovisão bíblica. Então, quando você estiver em sofrimento, quando eu e você estivermos e quando ajudarmos pessoas, é muito importante que o foco maior não seja diminuir o sofrimento em si. Você pode ir, por exemplo, numa moça como essa, você pode ir lá com seu esposo na casa dela, você pode ajudar com a bebê um dia, enfim, você pode dar alento àquele coração. Mas, ao mesmo tempo, treiná-la para viver essa realidade, porque agora é a sua responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, o foco maior é enxergar a beleza de Cristo nessas questões, né, como Deus vai trabalhando, do que propriamente arrancar o sofrimento, né? Porque nós queremos lidar assim muitas vezes, eu e você, nós queremos tirar o sofrimento. E aí podemos levar a pessoa num pensamento ainda mais profundo, né? De não merecimento daquilo que ela tem vivido, porque ela é boa em algum sentido, enfim, né? Conjecturando aqui, e então perder a oportunidade de falar do caráter de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus para esse coração que está em sofrimento. Sim, e nosso programa está quase chegando ao fim. Quase. Mas esse último ponto, pastor, é muito importante porque preparar os aconselhados para ministrar aos outros, né? Porque eu já ouvi muitas histórias de pessoas que estavam sofrendo, né, em situações, às vezes, de doença ou situações de filhos no hospital e que ministraram muito na vida de enfermeiros e médicos, que viram médicos
sendo convertidos porque viram o testemunho daquela pessoa diante de uma situação difícil, né? Então, essa ideia de você levar o aconselhado a olhar para fora, né, diante do sofrimento dele, a olhar para o outro, pode ajudar a tirar esse olho de si, né, esse olhar de si mesmo, e pensar no propósito disso, né, no propósito do sofrimento diante da dor. Tanto que tem um texto de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então Deus quer usar a nossa vida, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, além de tudo que nós falamos aqui, também para consolar a vida de outras pessoas. Quando você lê a epístola que Pedro escreve aos cristãos que estão dispersos por vários lugares devido à perseguição, eles estavam sofrendo. É muito importante o que Pedro diz quando ele fala assim: não só vocês estão sofrendo aqui, mas os de todo mundo estão sofrendo. Quer dizer, a identificação com a dor, com o sofrimento. O próprio Cristo, né, o próprio Senhor se compadece de nós, quando Hebreus escreve dizendo o seguinte, o autor de Hebreus capítulo 4, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas em tudo, né, como nós, foi tentado, porém sem pecar. Então, a identificação com a dor e com o sofrimento, começando do próprio Cristo, nos torna também um meio, uma ferramenta nas mãos do Senhor, para que nós possamos ajudar outros que estão sofrendo, como Clark, como Sara, como Tiago, como Paola, como você que está nos assistindo. Você pode ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas, assim como eu também sei que muitas vezes outras pessoas foram instrumentos de Deus na sua vida. Nenhum sofrimento é desperdiçado pelo nosso Deus. Ele sempre tem propósito em lidar, em trabalhar naquele coração. Melhor final, impossível. Amém, amém. A gente espera mesmo que esse programa tenha sido uma bênção, essa série, né, tenha sido uma bênção para a sua vida. Se você conhece alguém que está sofrendo, compartilha com ela. Aprenda também e reveja o programa para você poder crescer nesse papel de conselheiro, de ajudador e para aplicar no seu próprio sofrimento. E qual o programa da semana que vem? Já tem tema, pastor? Ainda semana que vem nós estamos formalizando ali com o pastor Alberto. Sim. Mas vem coisa boa, vem coisa boa. Falar nisso, orem por ele, a esposa dele está com Covid, para quem não sabe, então orem por eles. E espero que semana que vem ele já esteja aqui de volta com a gente. Sim. Então é isso, até semana que vem. Tchau, tchau.